Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que eu tenho você aqui comigo. Estou agora gravando mais uma palavra, a Palavra das 15. Estamos aqui todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus, lendo o texto sagrado e explicando versículo por versículo, assunto da palavra. E é muito bom saber que você contribui, compartilha, você faz comentários, você deixa o seu like, me segue pelas redes sociais, se inscreve se ainda não é inscrito neste canal, pois é o canal da benção. Hoje eu estarei falando em Mateus, capítulo 28, Evangelho de Jesus por Mateus 28. O versículo é o versículo de número 16. Sabe que ocasião foi esta? Aquela ocasião que os 11 foram privilegiados, surpreendidos pela aparição, manifestação de Jesus após a ressurreição. Então, nesta ocasião, quando ele aparece para os 11, já tinha aparecido para 2, para 7, para 2, para 1, agora ele aparece para 11. Já tinha aparecido lá também na ocasião que Tomé estava junto e foi colocado as mãos, etc. Agora ele aparece para os 11 nesta feita, ele dita, ele ordena, ele impõe, ele coloca, ele mostra o caminho ou a seara, o reino. Ele está dizendo, vocês precisam ir, precisam fazer a obra. Então, começa interessante o texto. Vamos ler o verso 16, só para nós entender uma coisa. E o que está dizendo o verso 16? Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Jesus havia indicado que encontraria eles no monte. Então, partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. No verso de número 17, quando viram, o adoraram. Muito bem. Mas o texto coloca um ponto e vírgula e diz assim, alguns deles, porém, duvidaram. Eu estou usando a versão NVT da Bíblia Sagrada. Então, alguns deles duvidaram. Então, aparece Jesus, ensinando eles, delegando eles. Enquanto havia uns adorando a Deus, adorando a Jesus, o seu regresso, glorificando a Ele, acreditando de fato a Ele, haviam outros, porém, que duvidaram. E aí eu pergunto, será que não tem alguém indicado, enviado, que ainda tem uma sombrinha de dúvida que realmente evangélico é a verdade? É o caminho? Será que não existe alguém que foi indicado, que foi nomeado, enviado e tem uma sombra de dúvida no coração, na mente? Será que de fato eu tenho a chamada? Será que realmente Jesus me chamou?
Será que do que eu vi realmente é de Deus? Será que o meu pastor que me enviou, ele estava de fato na direção de Deus? Será que eu não estou um pouco equivocado com esta minha chamada? Será que existe com alguns, porém, uns adoraram, convicto, crente, outros duvidaram. Todavia, Jesus enviou todos. Jesus trouxe a cada um deles ação imperativa para que eles agissem, continuassem, mas com tudo que eles fizessem, era necessário, em primeiro lugar, crer. Porque se não crer, não adianta o trabalho. Se não crer, não adianta o serviço para a obra. É necessário que creia. É necessário que creia sem sombra de dúvida, crê sem duvidar, crê verdadeiramente, incondicionalmente, e se crê também ama, e se ama também quer realizar. Tem que ter esta confiança e não apenas vou porque é status, fui enviado para ter o título de enviado, estou fazendo porque me colocaram aqui, nem sei porque me colocaram aqui. Não, precisam ter certeza, como estes que, quando viram, adoraram. Esses são aqueles que permanecem. Esses são aqueles que não desistem. Esses são aqueles que vão. Ainda que a crise financeira chegue, ainda que a crise de abraços chegue, ainda que a crise de rebanho, de crescimento, de resultado da pregação chega, porque essa crise chega para todo pregador, essa crise chega para todo que foram enviados, chega. O momento da crise, as pessoas não querem acreditar. Mas ele não tem dúvida. Pregou o mês inteiro, não ganhou nenhuma alma, mas ele continua adorando e continua crendo. Aleluia! Porque ele tem certeza que é Jesus. Que é Jesus. Que é Jesus na vida dele. Alguns deles, porém, duvidaram. Duvidaram. Então, verso 18, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, tudo o que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. A pregação é em nome de Jesus. A oração é em nome de Jesus. O trabalho é em nome de Jesus. A evangelização é em nome de Jesus. O aconselhamento é em nome de Jesus. A oração é em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Porque Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade, todo o poder, tanto no céu como na terra. Ou seja, tudo que façamos por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Isso não podemos esquecer disso. É para ele que foi dado toda a autoridade. Ele disse: eu recebi do Pai toda a autoridade. Não foi para Pedro, não foi para Maria, não foi para João, não foi para ele. Eles foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Agora ficou os apóstolos com esta prerrogativa de crescer, de enviar. Está aqui no texto. Vamos ler. Ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E aí vai para o verso 19 e diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, vão em nome de Jesus.
Façam discípulo, agora ele está delegando autoridade para os apóstolos. Diz, fazem discípulos em todas as nações. Já não é mais 11, ele diz para os 11, façam discípulos. Então ele está aqui abrindo a torneira da prosperidade, do crescimento da igreja. Todavia, ele está dizendo agora, vão e façam discípulos de todas as nações. Quem está dizendo? Jesus Cristo está dizendo. Vão fazer discípulos. E ele segue o texto dizendo, a ordem é minha. Jesus está dizendo. Então, por isso você já ouviu dizer, batizar em nome de Jesus. Sim, porque é Jesus que enviou a batizar, a fazer discípulos, a batizar. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer o batismo. E qual é a forma do batismo de ser feita? Está no texto também. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, Jesus mandou, Jesus ordenou, a autoridade é de Jesus. Foi Jesus que mandou, vai batizar. Então, em nome de Jesus, eu vou batizar. E a forma que eu faço o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem nenhuma discussão sobre isso, nenhuma complicação para entender isto. Aí você vai para o verso de número 20, diz assim, ensinem esses novos discípulos, observa que não é mais 11, já multiplicou, a obedecerem a todas as ordens que eu, Jesus, lhe dei. Então, os apóstolos ensinaram os discípulos a obedecer às ordens que eles receberam de Jesus. E o discípulo faz outro discípulo, e faz o outro discípulo, e faz o outro discípulo, e assim a seara vai crescendo, ou o reino vai crescendo cada dia. E ele termina dizendo, olha, lembre-se disto. Vão, façam discípulo, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinam a eles guardar todas as ordens que eu lhe dei, e não esqueçam disso. Se vocês fizerem tudo isso, não esqueçam disso. Isto o quê? Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, ele não deixa você. Ele não te desampara. Ele não esquece de você. Levanta a tua cabeça, porque ele está contigo. Levanta a tua cabeça, porque ele te ajuda. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Ele está em você, porque é o Espírito Santo que ele foi e enviou e prometeu para estar conosco todos os dias. Jesus, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo é que te anima. O Espírito Santo é que te levanta. O Espírito Santo é que te dá força. O Espírito Santo te dá sabedoria. O Espírito Santo te dá autoridade. O Espírito Santo te dá unção. O Espírito Santo te dá revelação. O Espírito Santo te dá coragem. E você continua marchando para a glória do nome dele. E não desista, não para. Continua fazendo discípulos, batizando, fazendo com que eles, falando com eles, exortando a eles para não esquecer da ordem de Jesus. Não esquece disso. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, incumbido também de fazer a tua obra. Pai bendito, pedimos a tua bênção. Sê com cada um, Senhor, que for alcançado, Senhor, através desses vídeos. Sê a tua mão conduzindo a tua palavra. Senhor, renovando, dando força, alegria e paz e contentamento. Porque o Senhor é fiel e grande é a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.